Bem-vindas e bem-vindos ao canal do YouTube do Instituto de Economia da Unicamp. Nesse cenário de pandemia de Covid-19, o Instituto está organizando uma série de 3 lives para tratar sobre a importância do SUS, o seu financiamento, o seu desempenho, e também como fica a questão do SUS e da universidade pública. Então, são 3. Esse é o segundo, o primeiro está aqui no canal, você pode escutar, ele falou um pouco sobre a importância do SUS. Nessa segunda live do Instituto, nós vamos falar um pouco sobre o desempenho do SUS, sobre o seu financiamento e também no seu financiamento conjunto com a Seguridade Social e quais são fontes importantes desse financiamento. E do terceiro, que vai acontecer mais para frente, vai ser falado sobre essa relação entre o SUS e a universidade pública. Hoje, no debate, nós estamos aqui com 3 convidados, a professora Gunnar Azevedo, o professor Eduardo Fagnani e o pesquisador Carlos Oquia Reis. Eu vou passar, então, a palavra para a professora Gunnar começar. A professora Gunnar Azevedo, ela é professora do Instituto de Medicina Social da UERJ e é também a presidente da Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Professora. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu queria começar agradecendo muito, o Instituto de Economia da Unicamp pelo convite. É um prazer estar aqui, muito importante para nós da saúde pública estar aqui com vocês, discutindo esse tema tão importante. Um prazer estar com o Carlinhos Oquia, com o Eduardo Fagnani. Agradecer muito a Graziele e ao Davi, por estarem junto aqui mediando e coordenando esse debate, e dizer assim, que em nome da Abrasco, a gente poder estar falando com pessoas de outras áreas, não só da saúde, mas ampliando o debate, sobretudo sobre a crise do SUS atual, é fundamental. Então, muito obrigada mais uma vez por esse espaço. Eu vou, então, aqui, eu fiz alguns poucos slides, tá? Para falar um pouco do SUS, o que ele é, o que está acontecendo agora. Vou dividir aqui com vocês a tela. Ver se apareceu. Apareceu? Apareceu, agora é só colocar no modo... Tá, estou botando... Ok? Perfeito. Então, assim, olha, vocês encomendaram uma discussão sobre os desafios do sistema público de saúde brasileiro, presente e futuro. Então, assim, lembrando que pela Constituição Federal de 88, artigo 195, a saúde é um direito universal. E a criação de um sistema de seguridade social composto por previdência, saúde e assistência. Então, aqui, isso no artigo 195, só para relembrar. No artigo 196 da Constituição, a saúde, então, passou a ser direito de todos e dever do Estado. Com isso, criou-se o SUS. O SUS, que é o SUS, dentro do que a gente entende, universal, com integralidade e equidade. O Pacto Federativo Brasileiro, então, faz com que essa ação solidária entre os 3 entes do governo tenha a responsabilidade do Estado com a saúde da população. Aí, entre 2003 e 2014, a gente pode ver que houve realmente uma expansão muito grande do acesso à saúde no Brasil, que foi associada a avanços, claro, avanços importantes em programas sociais também relativos a essa melhora das condições de saúde, que não é só assistência, mas as condições de vida interferem nisso. Então, assim, transferência de renda como Bolsa Família, aposentadoria rural, salário mínimo, com certeza melhoraram muito as condições de saúde e diminuíram as desigualdades sociais do país, tá? Não há dúvida que vários indicadores de saúde podem mostrar isso, e a gente, nesse artigo que tem a Cristiane, da ENSP, da Fiocruz, a Cristiane Machado, e eu também ajudei no artigo, a gente mostra isso, nesse artigo que fala das lutas pela conquista de um sistema universal à saúde, a gente mostra o desempenho, o que foi a melhora desses indicadores. Dá para ver direitinho, então, se a gente olhar esse gráfico aqui, esse gráfico mostra o padrão da mortalidade infantil, tá? Aqui é a mortalidade infantil no Brasil, a gente separa as regiões e a gente pode ver que no período que inicia aqui, 1996 até 2017, a gente olhando a curva da mortalidade infantil, e a gente pode dizer que como mortalidade infantil, esse é o indicador mais sensível para comparar condições de vida, comparar condições de saúde entre países. E a gente pode ver que houve, de fato, uma
queda sustentada da mortalidade infantil no Brasil nesse período, tá? E eu vou falar um pouquinho o que aconteceu agora no final. A partir de 2015, a gente chamou atenção. Então, de fato, nossos indicadores melhoraram. Só que entre 2015 e 2016, houve já uma não modificação desse padrão e uma tendência a aumentar, e a gente já em 2018 chamou atenção disso, a Brasco fez um especial sobre a questão do aumento da mortalidade infantil, e relacionando as causas, né, que poderiam estar associadas, e são causas totalmente associadas a condições externas, não só diretamente assistência à saúde, mas condições de vida. E aí, o que a gente mostra, a partir daí, é que em 2015 e 2016, os ataques, né, a políticas muito exitosas ao SUS começaram a acontecer. E aqui um exemplo importante é a estratégia de saúde da família, né, que é uma estratégia para atendimento, né, das pessoas, das famílias, baseado na atenção primária, com uma orientação comunitária. Essa estratégia foi muito importante para assegurar o acesso a todos e para diminuir desigualdade de saúde, né? Ela foi implantada no Brasil de forma progressiva, com participação de muitas instituições acadêmicas, muito apoio de pesquisadores, muito apoio das universidades e da sociedade civil. Então, o controle social foi fundamental para isso. Eram equipes, né, mas já estão sendo muito diminuídas agora, né, equipes multiprofissionais operando nas dimensões individual, familiar, coletiva, territorial, por meio de ações clínicas e sanitárias, né? Ela foi incentivada por muitos subsídios, né, federais, né? E aí isso garantiu, com certeza, uma melhoria que a gente pode comprovar isso, e vários estudos, vários sanitaristas têm uma publicação importante nisso. Em 2019, esse era o total, 43 mil equipes, né? Contendo médicos, enfermeiros, outros profissionais de saúde e agentes comunitários. Essa iniciativa garantiu, de fato, uma resolutividade, e aí, como eu falei, modificando taxas de mortalidade infantil, internações, né? Pessoas diminuíram o número de internações de condições sensíveis nesse nível da atenção primária, diminuiu o gasto hospitalar, aumentou demais a cobertura pré-natal. Aqui tem artigos que eu coloquei que justificam essa melhora e fazem boas comparações. Aqui vocês podem ver o crescimento, né, nesse gráfico, o crescimento, né, da cobertura da estratégia de saúde da família no Brasil, chegando aqui até 2018, chegando a quase 70% de cobertura da população. O que aconteceu? Vocês lembram dessa situação, onde foi desmontado um programa fundamental para garantir essa estratégia funcionando, né? Essa estratégia com alcance para todo mundo. Vocês lembram disso, né? O desmonte começando aqui, né? Um exemplo importantíssimo, é acabar com o programa Médicos no Brasil, né? Médicos para todos. E aí, esse desmonte da APS, que veio em 2019, muito forte, modificou, né, o repasse de recursos federais. Antes, ele era feito a partir de um piso da atenção básica, né, com incentivos específicos para essas equipes, né, que era em cima de números de população. Então, um município grande ganhava muito, porque a sua população, né, precisava de mais equipes. Agora, a transformação nesse financiamento, e eu acho que eu não sou economista, esqueci de falar disso, não sou economista, nem trabalho com políticas sociais, mas eu sou epidemiologista. Então, eu vou deixar para os colegas que são economistas falar com mais detalhe disso. Mas o que aconteceu, falar com mais detalhe em relação ao financiamento. O que aconteceu em relação ao financiamento para essa estratégia tão importante para o SUS? Ele agora passa a ser calculado com base em número de pessoas cadastradas, tá? Para atenção primária. Então, qual é o risco desse financiamento, desse novo financiamento, em cima dessa estratégia tão importante para o SUS? Rompe com o direito de todas as pessoas, inviabiliza a aplicação de recursos públicos segundo necessidades da população, né, nos territórios, e elimina o modelo, que era o modelo seguido na atenção da estratégia da saúde da família, um modelo com base no território, na comunidade, na sua inter-relação, né, com escola, com educação, com meio ambiente. Então, assim, esse modelo é apoiado, né, no que o Banco Mundial propõe, focaliza a política social abolindo a universalidade do SUS. Esse é um risco altíssimo. Então, impõe limites
né, no número de pessoas cadastradas. Os recursos federais somente financiarão, atenção, aquelas pessoas cadastradas, e esse risco é o risco de desfinanciamento dessa estratégia tão importante. Eu estou dando aqui um exemplo. Então, por exemplo, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Rio de Janeiro e de São Paulo, né, já fizeram cálculo e mostraram que seria necessário cadastrar mais de 2 milhões de pessoas, né, e implantar mais de 500 equipes de saúde da família para conseguir garantir o mesmo recurso que acontecia em 2018, o que é impossível numa cidade como o Rio, numa cidade como São Paulo. Então, o risco é muito grande. Com isso, a gente vê que... Desculpe, voltou, andou muito aqui, peraí. Com isso, a gente vê... Só assim, gente... que o desafio para o SUS é muito grande. Isso, a gente levando em conta, né, que a gente vai ter agora, a gente enfrentando a pandemia, que é a mais grave pandemia do século, a pandemia de Covid-19, né? A gente entendendo que, com o fim do estado de calamidade pública que vai ocorrer no final do ano, né, 31 de dezembro de 2020, a regra do orçamento emergencial para enfrentar a pandemia não vai ter mais. A Comissão Intersetorial de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde, CONFIN, do qual nossos colegas da ABRES participam. Hoje, quem representa a Abrasco nessa comissão do Conselho Nacional de Saúde é a presidente da ABRES, né, a Érica, nossa colega que atua muito no Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. O CONFIN já calculou, né, que o SUS vai perder 35 bi em comparação aos recursos de 2020. Então, a gente concorda totalmente com a petição pública que o Conselho Nacional de Saúde entrou no dia 11 de agosto, que pede garantia do orçamento emergencial para a saúde. Nessa garantia aí, o cálculo feito, eu vou deixar para o Carlinhos falar melhor desse cálculo, 168 bi, seria para garantir esse piso emergencial mínimo. Então, com isso daí, eu quero dizer o seguinte: nós temos um problema realmente muito grave. A gente tem um problema muito grave ocorrendo não só com a pandemia, o SUS já estava fragilizado quando essa pandemia chegou ao Brasil, quando esse vírus chegou ao Brasil, o SUS já vinha fragilizado por todos esses ataques, por esse histórico, né, subfinanciamento e desfinanciamento agora, e com tudo isso a gente percebe que o SUS apareceu na mídia, a sociedade consegue entender o papel do SUS, mas ele precisa ser fortalecido. Então, toda a discussão que é feita em relação ao fortalecimento do SUS, o que significa fortalecer ou normalizar, apareceu agora essa palavra, né? Normalizar o SUS, o que significa isso? Nós, na Abrasco, a gente vem discutindo que fortalecer e consolidar o SUS significa garantir seu caráter público, significa ampliar a integração política, organizacional e operativa do SUS, aprimorar a gestão é importante ser aprimorada, mas não é por conta da gestão que o SUS tem problema. Na realidade, o pior problema do SUS é o subfinanciamento, mas a gente pode aprimorar essa gestão de maneira democrática, participativa. Garantir a ocupação de cargos e gestão do SUS com base em mérito técnico, né? Não somente pelo que significa ocupação de cargo, mas seria importante a gente garantir isso. Financiar o SUS de forma regular, suficiente, de forma a que possa atender a todas as necessidades da saúde da população, né? E é importantíssimo garantir isso, um modelo de atenção totalmente ligado às necessidades da população. Num país como o nosso, grande, as necessidades do Norte, as necessidades do Nordeste, não necessariamente são as mesmas das cidades do Sul e do Sudeste. Porém, há populações muito vulnerabilizadas em todas as regiões. Isso é importante garantir, e o planejamento dessas ações e a adequação do SUS tem que estar ligado a isso. A outra questão que a gente chama a atenção e na Abrasco vem sendo um ponto muito importante de discussão é a implementação de uma política de pessoal integrada para o SUS. Existe muita gente trabalhando com isso, uma proposta muito interessante, que não é pensar só na questão de médicos ou de uma carreira específica, de todas as carreiras que vão estar trabalhando dentro do SUS. E, além disso, consolidar a política de ciência, tecnologia e inovação.
Então, que nós, na Abrasco, a gente vem discutindo, desde o ano passado a gente já ofereceu para a Conferência Nacional de Saúde, a 16ª que ocorreu ano passado, várias sugestões de melhoras, aprimorar o SUS, como podemos fazer. Mas o tempo todo a gente não pode desvincular disso a discussão do financiamento do SUS, que é o que coloca em risco continuar com o nosso sistema integral. Nosso sistema integral que tem sido, inclusive, elogiado, motivo de prêmio, a questão da mortalidade infantil, a melhora das mulheres no pré-natal e muitas outras ações do SUS têm sido motivo de orgulho para nós sanitaristas, mas também de premiação e reconhecimento em outros países, e a gente não pode perder essa perspectiva. Agora, para que a gente consiga aprofundar e discutir isso mais, né, apropriadamente e garantir uma parceria importante, é fundamental o apoio de todos, inclusive de todos vocês que trabalham nessa área econômica, na questão das proteções, né, e na questão também do que pode ser trabalhado para as outras ações que realmente, direta e indiretamente, têm a ver com a saúde. Eu acho que eu teria outras coisas para falar, mas estou preocupada aqui com o tempo, e eu quero dizer o seguinte, melhorar o SUS significa a gente fortalecer, mas já são mais de 30 anos de SUS. Ele existe, ele está vivo, as pessoas conseguiram perceber que o SUS era uma realidade no Brasil, mas a gente não pode deixar acontecer o que a gente está vendo. Uma descoordenação total no enfrentamento dessa pandemia, o governo federal que não assume sua responsabilidade, não há nenhuma interligação entre estados e municípios para o enfrentamento dessa crise, né? Dessa grave crise gravíssima de saúde, e a gente percebe que o que está acontecendo em alguns lugares não necessariamente está acontecendo em outros lugares. Então, a gente pensar a retomada, a gente poder pensar o que significa daqui a algum tempo, alguns meses, o que significa a gente conviver com um vírus que não vai acabar, ele não vai acabar o ano que vem. Ele pode, de uma certa forma, diminuir seu impacto em termos de transmissão, mas ele não vai acabar. E a gente está longe de ter perspectiva de garantir para toda a nossa população um atendimento, uma forma melhor de que não só as crises agravadas pela pandemia, mas todas as pessoas que precisam de acesso à saúde vão estar garantidas o ano que vem. A gente não vai ter só as consequências diretas e indiretas da pandemia. A gente vai ter as consequências de todas as outras situações, agravos, né, de saúde que ficaram, de uma certa forma, adiados por conta do não atendimento viável, presencial na pandemia. E, além disso, o desmonte, como eu já falei, de uma das ações que é o coração do SUS, por onde as pessoas entram e podem ter acesso e conseguem ter um acompanhamento do que seria a melhor forma, o melhor cuidado integral à saúde. Então, era isso que eu queria passar. Tem vários trabalhos, a gente tem inclusive, publicado e tem dado visibilidade, né, a vários autores e artigos bons que mostram a importância do SUS e a necessidade de fortalecê-lo e não esvaziá-lo ou simplesmente continuar esse ataque. Gente, muito obrigada, eu fico aqui disponível. Eu acho que eu passei até rápido aqui para não comprometer o tempo. Professora, muito obrigada pelas informações, por nos relembrar sobre a importância e a grandiosidade do SUS, sua importância para salvar vidas nesse momento e em vários outros, né, como ele tem estruturado e resguardado a seguridade das pessoas, das brasileiras e brasileiros. E essa forma como foram organizados os desafios para o seu fortalecimento é muito importante, inclusive trazendo a necessidade de um piso emergencial para o SUS, que com certeza é o nosso próximo convidado, Carlos Alper Reis, que é pesquisador do IPEA e também vice-presidente da ABRES, que é a Associação Brasileira de Economia da Saúde, vai abordar aqui com a gente. E antes de passar a palavra para ele, só lembrando, para você que está nos assistindo aí no YouTube, para fazer as suas perguntas, que assim que terminarem as apresentações, nós vamos repassar todas as perguntas para os nossos palestrantes. Então, por favor, coloquem a pergunta aí no YouTube. Carlos, por favor. Tudo bem, Grazi? Olha, um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu queria, no seu nome, Grazi, agradecer o convite do Instituto de Economia da Unicamp,
Aproveitar e cumprimentar também o meu amigo e companheiro Davi, que nos apoiou aqui na organização dessa live, também da Unicamp. Fazer uma saudação a Gunnar, presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, certamente uma entidade que cumpre um protagonismo hoje fundamental entre as entidades do movimento da reforma sanitária brasileira, nas políticas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Queria igualmente saudar o meu querido amigo e companheiro e professor Eduardo Fagnani, que tem dado contribuições significativas para o debate público, seja no que se refere ao debate da Previdência, seja no que se refere ao debate circunscrito às propostas no campo da reforma tributária. Nessa casa, né, a Unicamp, que tem uma tradição crítica do pensamento econômico brasileiro, que foi um bastião em defesa da democracia na ditadura de 64, e hoje vem cumprindo esse mesmo papel, entre outros, desenvolvendo debates extremamente importantes, Grazi, em torno do Sistema Único de Saúde e do seu papel para combater a crise sanitária, a crise econômica e, por que não dizer, né, Grazi, a própria crise política que é instalada e deliberada pelo governo Bolsonaro em função do seu projeto político autoritário. Grazi, eu sei que o tempo é curto, então a ideia é fazer uma fala muito tranquila. Por favor, me interrompa quando chegar ao meu limite. Eu tenho um conjunto de considerações que me parecem relevantes a fazer, mas eu prefiro fazê-las de forma muito tranquila para que, de alguma maneira, a gente possa dialogar, né, com os nossos ouvintes, que desde já também eu agradeço pela presença, os nossos internautas, e no debate a gente vai conversando. O primeiro elemento que eu gostaria de trazer, Fagnani, e nem sempre essa perspectiva está colocada para os analistas de políticas de saúde, Grazi, é que o SUS, o Sistema Único de Saúde, sem dúvida, talvez depois da experiência de gás e petróleo e talvez do setor elétrico, é a experiência mais bem-sucedida de capitalismo de Estado no Brasil. Ora, para nós socialistas, para nós democratas, essa experiência de desenvolvimento ela é fundamental ser observada ao longo da história. Então, nós temos um sistema de saúde, uma política pública que tem o potencial para, além de funcionar enquanto uma reforma estrutural, né, de capitanear uma reforma estrutural do Estado brasileiro, melhorando as condições de vida e saúde da população, contribuindo para a redução, vale dizer, né? E mesmo, né, para a redução dos níveis, né, dos baixos níveis educacionais e culturais da população brasileira, é importante que esse sistema ele seja visto como elemento. A experiência de mais bem-sucedida de capitalismo de Estado na área social. E mais, Gunnar, e mais. Do ponto de vista do Pacto Federativo e de saúde, do ponto de vista eu acho que a conexão do Carlos estava falhando, mas ele já está voltando nesse momento, então eu vou seguir. Carlos, acho que você caiu por uns minutos, segundos. Eu perguntei se podia falar mal do governo. Voltando, pessoal, e esses dois elementos são fundamentais para que a gente pense, né, o SUS, o financiamento do SUS e o seu papel hoje no combate à pandemia. Vamos lá. Eu tenho alguns dados aqui
para, de certa forma, demonstrar aos nossos colegas que estão nos ouvindo que, de fato, se gasta muito pouco no SUS. Tá certo? Ou seja, nós gastamos em torno, pelas contas satélites em saúde, né, dados oficiais do IBGE, em torno de dados de 2017, 9,2% do PIB, mas diferente de outras experiências internacionais, pessoal, né, onde está presente sistemas universais públicos de saúde, né, desses 9,2, apenas 3,9 é gasto do governo, ou seja, a maior parte é o gasto privado, que é um indicador, Grazi, que o nosso sistema, apesar do Sistema Único de Saúde, pasmem, é um sistema que está privatizado. E depois do golpe parlamentar da Dilma, Ed, houve um movimento por dentro de mercantilização do SUS. 2 exemplos claros, a privatização da atenção primária em saúde, encabeçada, né, pelo ex-ministro da Saúde, o Mandetta, vale dizer, do DEM, tá certo? E o outro exemplo foi o espraiamento das organizações sociais pelo conjunto do Sistema Único de Saúde. Então, a rigor, do ponto de vista do nosso programa democrático popular, né, ainda mais agora, às vésperas das eleições municipais, Grazi, nós temos que brigar contra a privatização do sistema e contra a mercantilização do SUS. Ou seja, combinar a luta por mais financiamento de um lado, Gunnar, mas combinar essa luta com a maior presença do Estado e do controle social no planejamento das atividades do SUS. Se nós, Grazi, já nascemos com essa fratura, ou seja, quando o SUS nasce, além do problema crônico do financiamento, 3/4 do perfil da oferta do setor hospitalar, era privado, contratado e conveniado ao SUS. Ou seja, pessoal, eu não estou falando do mercado tipicamente capitalista, eu não estou falando do mercado de planos de saúde, eu não estou falando do mercado hospitalar brasileiro, que, vale dizer, continua desregulado. Os planos de saúde são mal regulados, mas pelo menos tem uma regulação circunscrita aos planos individuais de saúde. Ou seja, na nossa perspectiva de retomar o eixo de um programa democrático popular, nós temos que brigar contra a privatização, reduzindo o gasto, Grazi, das famílias, dos trabalhadores e das trabalhadoras, com bens e serviços privados de saúde, de um lado, e, de outro, ampliando os recursos do SUS, para melhorar sua qualidade, em particular, Gunnar, ampliando os recursos destinados à força de trabalho, aos profissionais de saúde, aos médicos. É claro que nesse tocante, né, e nós não temos tempo para discutir isso aqui hoje, todos sabem, tem um problema de regulação claro em relação ao liberalismo médico e ao empresariamento médico no Brasil, tá certo? Que impacta sobre a qualidade dos serviços prestados pelo SUS. E aí, Grazi, só um rápido comentário, chega a ser ridículo, chega a ser patético os estudos do Banco Mundial com relação à questão da eficiência, se é entendida como um elemento para se produzir melhor na área da saúde, Grazi, produzindo, portanto, serviços melhores, garantindo eficácia, efetividade, segurança e qualidade. Ora, Gunnar, no nosso caso, para você ser mais eficiente, você não tem que cortar recursos organizacionais e financeiros do SUS. Pelo contrário, Grazi, você tem que ampliar os recursos para garantir que essa eficiência no setor saúde, ela apareça, ela se manifeste dessa forma, com mais eficácia, atendendo os objetivos pretendidos, com mais efetividade, garantindo, né, o atendimento das necessidades da população e, naturalmente, com mais qualidade e com mais segurança. Um outro elemento que eu gostaria de trazer para vocês, e esse elemento ele dialoga com uma linha de pesquisa, Grazi, que Campinas, a Unicamp, vem desenvolvendo, mas que, de certa forma, já foi
digamos assim, ativada a partir, inclusive, né, do ministro Temporão, é a questão do complexo produtivo em saúde. Essa dimensão ela não é menos importante, né? Por quê, pessoal? Estudos do IPEA de 2011, e nós precisamos, viu, Gunnar, viu, Ed? Falei essa semana com o Fernando Geiger, falei com o Jorge Abraão, que foi o coordenador desse estudo no IPEA em 2011, né? Quero ver se converso com a própria Esther e com o próprio Pedro Rossi, professor Pedro Rossi. Aproveito e faço uma saudação ao Pedro e todos os professores do Instituto que, porventura, estejam nos assistindo. Nós precisamos atualizar esses dados, né, do gasto do efeito multiplicador na área da saúde. Eu não sei se vocês têm em mente, mas a cada R$1, dado de 2011, reitero, que precisa ser atualizado, a cada R$1 de gasto público federal em saúde, tecnicamente, a gente consegue medir qual é o efeito desse R$1 adicional na engrenagem econômica. E aí eu posso dizer a vocês que o resultado desse estudo foi o seguinte: para cada R$1 aplicado, gera R$1,70 na economia. Ou seja, a economia, a saúde, perdão, ela pode, de um lado, Gunnar, favorecer o crescimento econômico, porque dinamiza, a cadeia produtiva keynesiana, emprego, renda e produto, né? Para não falar do rabicho, digamos assim, schumpeteriano em relação à questão da inovação na área de ciência e tecnologia, dado a fronteira tecnológica que existe nesse setor, né? E, por outro lado, não precisa dizer, reduz desigualdade. E aí, nesse sentido, eu gostaria também de aproveitar o nosso debate hoje, Grazi, e lembrar um estudo que fizemos junto com a professora Sulamis Daim, né? Professora de vários companheiros e companheiras que provavelmente estão aqui presentes hoje, né? A professora Sulamis Daim e o Fernando Geiger, onde a gente viu claramente o papel redistributivo do SUS, como a gente conseguiu monetizar o gasto público e o gasto privado por décimo de renda. Ou seja, o potencial desconcentrador de renda, né, do Sistema Único de Saúde. E, nesse caso, sem entrar no debate do modelo, digamos assim, pautado pelo consumo que existe na análise crítica da política econômica ou do projeto de desenvolvimento dos governos do PT, o fato é que, Gunnar, se você reduz, né, o gasto das famílias e dos trabalhadores com bens e serviços privados de saúde, seja por meio da regulação, tá certo? Seja porque você reduz a desigualdade por meio do aumento do gasto público, e as classes populares, por exemplo, não vão precisar mais comprar remédio, você está liberando, Ed, como foi na experiência do welfare após a Segunda Guerra, você está liberando renda disponível das famílias, está aumentando o bem-estar das famílias. E, por último, não poderia deixar de dizer, né, embora isso possa trazer um problema do ponto de vista da inflação no setor, mas nós não vamos fazer esse debate aqui hoje, Grazi, é o caráter intensivo da força de trabalho no setor saúde. Ora, mesmo antes da pandemia, já era fundamental que a política de saúde pudesse ser, Grazi, um elemento, né, de combate ao desemprego, propriamente dito, para além dos seus efeitos sobre a política de saúde e as condições de vida e saúde da população. Ou seja, eu estou aqui querendo fazer uma defesa da importância do SUS, né, da retomada de um SUS integral e universal, com fortalecimento do Estado, para um programa democrático e popular que atenda às necessidades de vida e da saúde da população trabalhadora. Como é que está meu tempo aí, Grazi, por favor? Você tem 1 minuto. 1 minuto? Então tá, pessoal. A discussão do teto do gasto, tá certo? E a discussão da própria reforma tributária, eu vou deixar para discutir com vocês no debate. Só lembrando, rapidamente, Grazi, que com o teto de gasto, o piso per capita federal em saúde vem caindo em termos reais, já descontada a inflação, ou seja, de fato, nós perdemos recurso,
junto com outros economistas, o Francisco Funça, o Bruno Moretti, a Érica Aragão, o Rodrigo Benevides, calculamos, né, perda na ordem de 22,5 bilhões, antes mesmo da pandemia, com a introdução da Emenda Constitucional 95. E com relação à questão da reforma tributária, eu queria dizer o seguinte, né, que a reforma tributária, Ed, pode ser um momento para a gente fazer com que o gasto aplicado na saúde ele seja mais redistributivo ainda, uma vez que as suas fontes de financiamento, né, elas podem ser mais progressivas do que são hoje, e que, certamente, Ed, te passando a bola, a questão da reforma tributária é fundamental para a gente garantir os direitos sociais, garantir a inclusão social e garantir a retomada da atividade econômica no Brasil em nome da democracia. Muito obrigado, Grazi, pelo tempo concedido. Estou aberto à discussão no segundo tempo. Muito obrigado, querida. Muito obrigada, Carlos, por nos relembrar aqui, né, de questões tão essenciais sobre o gasto público em saúde, e mostrar que muito mais do que essa ideia de gasto, a gente tem que relembrar que ele é um investimento, né, por seu efeito multiplicador, por seu papel redistributivo, então vai muito além das questões sanitárias, ele é importante para a própria economia, essa relação entre economia e direito, e especificamente o direito à saúde, às vezes se perde, e você faz essa conexão de uma forma muito boa, inclusive, como estamos no canal de economia, importante para relembrar, né, os gastos sociais, eles têm efeitos muito acima do que as questões sociais, eles têm efeitos na economia e eles devem ser resgatados, especialmente nesses momentos de crise, para sua superação, como medida anticíclica. Então, muito obrigada por refazer esse elo e essa conexão entre o direito e a economia. E quero relembrar, quem está nos assistindo no YouTube, estamos com um público bastante amplo nesse momento, que é muito bom, para fazer suas perguntas por aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, façam a pergunta e a gente vai repassar para os nossos palestrantes. E agora que a gente viu o papel do gasto público, a importância do SUS, vou passar para o professor Eduardo Fagnani, ele é professor aqui no Instituto de Economia da Unicamp e também pesquisador do CESIT, para que ele possa nos falar, então, de um mecanismo de financiamento do Estado muito importante, que é o sistema tributário e as possibilidades que nós temos hoje com as discussões a respeito de uma reforma tributária. Professor Eduardo. Obrigado, Grazi. Queria te cumprimentar também o Davi, agradecer pelo convite a você, o Davi. O Davi tem trabalhado muito na organização desses seminários. Queria dizer que a Graziele Davi é uma especialista das melhores, tanto no campo da saúde quanto no campo da tributação. Dizer que é um prazer estar aqui com a Gunnar, presidente da Abrasco. A Abrasco é uma instituição que nasceu quase que junto com o SUS, né? A Abrasco é de 1978, né? É uma instituição muito importante na construção do SUS. É um prazer estar debatendo com você, Gunnar. É um prazer muito grande. E o meu amigo Carlinhos Roquer, que é um dos mais brilhantes economistas da saúde, com contribuições fundamentais na análise do SUS e tudo, especialmente na questão do financiamento. O tempo é pouco, eu queria, antes de entrar na questão tributária, dizer o seguinte, quer dizer, eu ouvi atentamente aqui as exposições, mas eu queria dizer o seguinte, que ambas as exposições mostram que o SUS está ameaçado, mais uma vez, mas eu gostaria de ressaltar, numa perspectiva mais histórica, que o SUS sempre esteve ameaçado, sempre, né? Eu diria que o SUS foi pensado, foi formulado na década de 70 pelo movimento sanitarista, por contribuição de diversos especialistas, entre as quais a professora Sulamis Daim, que foi aqui citada, né? Mas quando ele entrou na Constituição em 89, a agenda já era outra, né? A agenda dos anos 70 ainda assim não tinha vigência do neoliberalismo, né? A agenda de 88 já era a agenda do neoliberalismo. E nesse sentido, você tem uma construção do SUS quase que na contramão, essa que é a verdade, né?
como o Carlinhos mencionou, você cria o SUS, que era um sistema público, mas depois de quase 40 anos de crescimento da oferta privada, né? Então, você tinha quase 2/3 da oferta de serviço em 1988 era privada, né? Então, sempre foi muito difícil esse processo de construção do SUS, por estar na contramão da agenda hegemônica no mundo, né? Mas, mesmo assim, como também foi demonstrado aqui, as forças sociais que sempre lutaram pelo SUS, eu acho que tiveram êxito na construção feita até agora, né? Eu sempre lembro o seguinte, quer dizer, em última instância, o nosso estado de bem-estar social, o nosso embrionário estado de bem-estar social, ele, muito embrionário, né? Ele não tem nada de revolucionário, ele pega algumas ideias elementares da social-democracia, mas as elites brasileiras são muito atrasadas, muito retrógradas, né? Elas jamais aceitaram isso, né? Então, não apenas em relação ao SUS, mas todo o nosso sistema de proteção social sempre viveu sob fogo cruzado. Eu sempre me lembro das palavras do Roberto Campos, em 1989, 90, que era senador da República na época, dizendo que a Constituição de 88 era um hino à preguiça, né? O canto do cisne do nacional-desenvolvimentismo, né? Também não me esqueço que o Sarney dizia que os direitos sociais da Constituição de 88 levariam o país à ingovernabilidade, né? E assim foi, e essas teses todas, a partir do golpe golpe parlamentar de 2016, elas retomam com outras embalagens, né? A última embalagem é as demandas sociais não cabem na democracia, as demandas sociais da democracia não cabem no PIB, né? Isso foi escrito por 3 economistas ortodoxos, né? Monsueto Almeida, Marcos Lisboa e Samuel Pessoa, né? Escreveram isso em 2016. Né? As demandas sociais da democracia não cabem no orçamento. O país não voltará a crescer se não acabar com o Pacto Social de 88. Então, só para deixar essa visão, que os direitos sociais de 88 sempre estiveram na corda bamba, né? E a partir do golpe de 2016, essas forças ganharam força, né? Então, nós temos, sim, um projeto, em última instância, de destruição do Estado, destruição desse Pacto Social de 88. O teto dos gastos, que foi aqui mencionado, nada mais é do que um instrumento para reduzir o Estado, né? É isso, é disso que se trata. É um projeto ideológico, por isso que é difícil discutir tecnicamente, porque é um projeto ideológico, né? O teto dos gastos, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, né? E todas as tentativas de privatização que foram mencionadas aqui, de desmonte da coluna central do SUS, enfim, nós estamos vivendo mais um período como esse, né? Mas o que me dá esperança é que eu não achei que eu fosse viver para assistir o Jornal Nacional da Rede Globo fazer um editorial de quase 5 minutos, 10 minutos, ressaltando o artigo 195 da Constituição, 196 da Constituição, que diz que o SUS é um sistema público universal, é um direito do cidadão, dever do Estado, né? Sendo que durante quase 30 anos esse mesmo Jornal Nacional, essa mesma Rede Globo, sempre tratou o SUS como motivo de chacota, né? Vai para o SUS, tinha até quadros humorísticos sobre isso, né? Então, eu creio que com essa pandemia, o SUS, as pessoas passaram a se dar conta da importância do SUS, o que seria do SUS, o que seria do país se não fosse o SUS, né? Então, eu acho que esse ponto a gente não pode deixar de levar em consideração nesse momento de luta política. Mas o meu tema é reforma tributária. Mas aí eu também lembro o seguinte: qualquer país que fez algum regime de bem-estar social, algum regime de welfare state, país sério, né, sempre combinou welfare state com tributação progressiva, né?
Isso a história ensina isso, né? Quer dizer, welfare state e tributação progressiva são irmãos siameses. É impossível você ter uma coisa vinculada com a outra. Como é que você vai financiar o sistema público de saúde inglês, que é gratuito e universal? Tributando os ricos, os super ricos. Né? É assim que é. Né? É assim que se financia a educação básica, é gratuita para todo mundo. Né? E o nosso sistema, embrionário sistema de bem-estar social em 88, ele já nasceu com um pilar inconcluso. Quer dizer, em 1988 não foi possível fazer a reforma tributária, uma reforma tributária progressiva. Então, esse é um ponto importante. E, por aí, talvez, as vulnerabilidades financeiras do SUS, em parte, tem a ver com esse pilar inconcluso. Muito bem. Hoje em dia, a necessidade de fazer uma reforma tributária progressiva, a história também ensina, né? Vários veículos do establishment, estou falando da Unicamp, estou falando do Financial Times, do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, têm comparado essa crise às maiores crises do capitalismo do século XX, comparadas à grande recessão de 29, ao pós-guerra, né? Eu sempre cito um editorial do Financial Times que diz que os líderes atuais deveriam se inspirar nos líderes do século passado, em Roosevelt, por exemplo. Né? Tem um outro editorial que fala que deveriam se inspirar no Beveridge, né? Que é o William Beveridge, autor do clássico Informe Beveridge, que é a inspiração do Estado de Bem-Estar Social inglês e que depois se expandiu no resto do mundo. Eu acho interessante o Financial Times falar isso, né? Dizer que a era Friedman acabou e que o novo eixo em torno da qual a sociedade deveria se orientar é em torno da cidadania. Acho interessante. Aí, quando você vai ver como é que como é que foi a tributação dos países capitalistas centrais nas crises do século XX, é só ver o estudo do Piketty, a última parte, ele vai mostrar o seguinte: a grande inovação em matéria tributária foi a tributação progressiva sobre altas rendas e altos patrimônios. Né? Só para vocês terem uma ideia, a alíquota máxima do imposto de renda, a alíquota máxima, para quem ganha muito do imposto de renda no Reino Unido, chegou a 98%. Nos Estados Unidos foi superior a 90%. E as alíquotas máximas de herança foram superiores a 70% no Reino Unido e na Inglaterra, e nos Estados Unidos. O que acontece no Brasil? No Brasil, acontece o seguinte: nós temos o que os economistas chamam um caráter regressivo secular. Nosso sistema tributário é secularmente regressivo. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: o sistema progressivo é quando os ricos, os mais ricos, pagam proporcionalmente aos mais pobres. No Brasil, os mais pobres pagam e os super ricos não pagam. É gravíssimo, é quase que uma obscenidade o nosso sistema tributário. Né? Nós temos diversos mecanismos pelos quais uma pessoa que ganha R$360 mil por mês tem 80% da sua renda isenta de tributação. Quem ganha R$4.800 por mês tem a mesma alíquota de imposto de renda de quem ganha R$480 mil por mês, 27,5%. Sequer o princípio da equidade, que está lá no Adam Smith, Riquezas das Nações, que cada um tem que pagar de acordo com a sua capacidade contributiva, sequer isso nós observamos no Brasil, embora esteja na Constituição. Né? Então, outro dia o Piketty disse o seguinte: a desigualdade no mundo nas últimas 3 décadas aumentou, mas ela é muito menor do que era no começo do século passado, exceto no Brasil, onde a desigualdade atual é semelhante à que acontecia na Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Então, nós somos um dos países mais desiguais do mundo, um dos que mais concentra renda do mundo, disputamos com o Catar, né? Quem é que mais concentra a renda do mundo, 1% fica com 30% da renda, e nós temos um sistema tributário, né, onde 50% de tudo que é arrecadado vem do consumo, e só 18% sobre a renda.
Nós somos vice-campeões mundiais de tributação do consumo e somos lanternas globais de tributação sobre renda. Né? A tributação sobre a renda na Dinamarca representa 63%, aproximadamente 63% de tudo que é arrecadado. No Brasil é 18%, nos Estados Unidos é 50%. Né? E a tributação sobre o consumo, 50% de tudo que nós arrecadamos vem do consumo, enquanto nos Estados Unidos é 17%, na média da OCDE é 32%. Portanto, uma reforma tributária, já encaminhando para o final, Grazi, acho que meu tempo já acabou, Grazi? Já acabou? Então, eu só quero deixar claro um ponto aqui, encaminhando para o final. Eu quero dizer o seguinte, hoje no Brasil, tem 3 projetos de reforma tributária no Brasil, nenhum enfrenta esse problema. A PEC 45 do Bernardo Api, a PEC 110, que está no cenário, e o projeto do governo. Mas existe um 4º projeto de reforma tributária, que ninguém conhece, porque a mídia não publica, não divulga, não difunde, tá certo? Que enfrenta essa questão. E esse projeto tem o apoio dos 6 partidos da oposição. Foi protocolado pelos 6 partidos da oposição, é uma emenda substitutiva global, a PEC 45, de número 178. Então, esse projeto é fruto de trabalhos de mais de 40 especialistas, a Graziele fez parte desse trabalho, o Carlinhos fez parte desse trabalho, mais de 40 especialistas reunidos em torno da reforma tributária solidária, começou em 2017, tem 2 livros, né? Esses trabalhos que subsidiaram essa emenda substitutiva global da oposição, que é a única que enfrenta essa questão. E o estudo recente que nós fizemos agora, por conta da pandemia, mostra que é possível, tecnicamente é possível, pegando 8 medidas, ter um acréscimo de receita da ordem de 290 bilhões de reais. 290 bilhões de reais, né? Com base em 8 medidas, né, que afetam os super ricos. São cerca de 600 mil pessoas. 600 mil pessoas. Então, é possível, tecnicamente, isso. Né? De nada esse excesso de arrecadação continuar o teto do gasto, né? Mas existe uma possibilidade, quer dizer, no momento de crise, a capacidade do Estado tem que ser fortalecida, inclusive financeiramente, para fortalecer o SUS e, por exemplo, para ter um plano de transferência de renda que substitua a falta de trabalho. Então, a tributação progressiva é um dos mecanismos desse tipo, e existe um estudo e um projeto da oposição que mostra que é possível aumentar em 290 bilhões essas receitas. Né? Então, esse documento, só para terminar, chama Tributários Super Ricos para Reconstruir o País. Termino aqui dizendo o seguinte, o mais paradoxal de tudo isso é que a esquerda não conhece esse projeto. Infelizmente, a esquerda não conhece esse projeto. Infelizmente, os movimentos sociais não conhecem esse projeto. Então, aqui eu agradeço uma oportunidade de fazer esse debate e divulgar isso. Né? Quer dizer, enfim, há um projeto organizado por uma união dos partidos de esquerda em torno desse projeto, com estudos técnicos durante 3 anos, mais de 40 especialistas, etc., etc. Então, essa alternativa existe. Obrigado, Grazi. Desculpe aí pelo excesso do tempo. Muito obrigada, professor Eduardo. Foi ótima a sua apresentação, mostrando para a gente essa estrutura regressiva e amplia as desigualdades na nossa sociedade e como isso acaba afetando tanto o financiamento do SUS quanto a garantia do direito à saúde, né? Bem, a gente segue com uma audiência muito boa no YouTube. Quero lembrar vocês de fazerem as perguntas por aí, e já chegaram várias perguntas. Vocês preferem que eu faça um bloco assim de talvez 3, 4, ou já falo, são 7 que tem? Já fala 7, vocês tentam responder essas? Bloco. Na minha sugestão é bloco. Tá, então eu vou fazer um bloco temático. O primeiro bloco temático, então, é com relação ao teto dos gastos. Chegaram algumas perguntas relacionadas a esse tema. A primeira pergunta do Josiano Macedo o SUS deixará de receber 35 bilhões em 2021. O que fazer para derrubar esse teto?
Como fazer para conseguir uma correlação de forças para derrubar essa EC 95 e barrar os retrocessos no SUS? O Marcos Tavares pergunta, com o teto dos gastos e outras questões de regra fiscal, quais são as áreas do SUS mais afetadas com os cortes? Pessoal, medicamentos, investimentos, controle de endemias? Qual é? E aí a gente tem um bloco, várias pessoas fazendo uma mesma pergunta aqui, né? Que é uma questão de mobilização social. Então, esse é o segundo tema. O Milton Cosme pergunta, a pandemia construiu uma barreira para os movimentos em defesa do SUS e fragilizou ainda mais o controle social. Como mobilizar a sociedade para lutar por um fortalecimento do SUS? O João Rocha pergunta, como mobilizar os profissionais da saúde e a classe trabalhadora para pressionar o Congresso pela derrubada do teto e por uma reforma tributária justa e solidária? A Pamela Moreira pergunta, para nós que sabemos a importância do SUS, como pressionar os políticos para colocar em prática as ações necessárias para o fortalecimento da saúde? Então, esse segundo bloco é muito como mobiliza a sociedade, profissionais de saúde e políticos por essa defesa de derrubar teto, né? Então, como mobilizar a sociedade? E o primeiro bloco é a questão do teto. Quem gostaria de começar respondendo? Pode ser você, Gunnar, para começar, professora Gunnar? Seu microfone está fechado. O microfone está fechado. Abriu, né? Abriu? Agora sim. Uhum. Então, em relação à questão da EC 95, né? A gente já vem denunciando isso desde ainda quando era o projeto, né? Mas mesmo assim ela foi aprovada e vem, na prática, exercendo essa catástrofe que a gente está vendo aí. Nesse momento, o Conselho Nacional de Saúde está com uma petição pública, como eu falei aqui na apresentação, que está pedindo para que seja derrubada a EC e que o que o governo está precisando fazer para o orçamento de 2021 seria garantir um teto mínimo de 168 bi. Esse movimento já tem várias assinaturas, mas ele precisa ter mais adesão. Hoje está sendo discutido na frente externa, no Congresso em Brasília, que foi criada para enfrentar a pandemia, né? Seria algum trabalho no sentido dos parlamentares entrarem numa pressão maior. Está sendo discutido essa questão colocado lá a questão da petição. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, eu dei um exemplo, a outra pergunta que apareceu, né? Quais seriam ou estão sendo as áreas mais afetadas em relação ao desmonte do SUS? O exemplo que eu dei foi da atenção primária, mas veja bem, ao mesmo tempo que isso ocorreu também o desmonte da política de saúde mental, que é uma política também exitosa no Brasil. O Brasil conseguiu fazer um movimento que é a reforma psiquiátrica, conseguiu tirar as pessoas que estavam vivendo em manicômios, conseguiu mudar a lógica do atendimento psiquiátrico, e isso é um trabalho assim de grande força de todo o grupo da psiquiatria social que trabalha com isso. Então, esse é um problema. A outra questão, que também vem em desmonte, e são as áreas mais afetadas, a questão da farmácia popular. Também vem sendo desmontada um projeto muito bonito, muito importante, que garantiu acesso a medicamento. Só para vocês terem uma ideia, eu estou falando aqui no ponto de vista de saúde pública, né? De melhora de condições de vida e saúde. Só para ter uma ideia, a modificação que teve no Brasil em relação ao número de pessoas que deixaram de morrer por consequência de hipertensão arterial, ou seja, deixaram de morrer de infarto, acidente vascular cerebral, só porque tiveram acesso ao medicamento antihipertensivo, foi enorme no Brasil nas últimas décadas. Esse programa está sendo desmontado. Então, acesso ao medicamento fez diferença, sim. Esse programa está sendo desmontado e totalmente desvirtuado. Um outro exemplo importante que eu acho que deve chamar a atenção, junto com o desmonte das políticas de saúde, também houve o desmonte da segurança alimentar. Vocês acompanharam toda a questão da segurança alimentar, que garantiu também no Brasil a gente acabar com que quando eu estudei na faculdade, eu via isso, desnutridos gravíssimos. No Brasil acabou de ter essa desnutrição grave.
programa de segurança alimentar muito bem feito, interligado com todas as outras políticas sociais, garantindo acesso, né, a alimento saudável para a população marginalizada, para a população vulnerabilizada. Isso modificou muito o nosso quadro nutricional. Essa política está sendo desmontada. Apesar de toda a denúncia que a gente vem fazendo, essa política está sendo desmontada. Então, eu acho que a outra questão que coloca, o que a sociedade pode fazer? Eu acho que esse momento é um momento que a gente tem que pensar com calma. Ao mesmo tempo que a sociedade se dá conta de que o SUS existe e a gente tem que fortalecer, a gente vê um movimento também do que se diz a modernização do SUS. O que seria a modernização do SUS? Vamos pensar, modernizar nas condições de hoje, políticas, nas condições econômicas, de austeridade, né, que a gente está vivendo, e de quebra de qualquer outro direito. Modernizar o SUS significa isso que o Carlinhos falou, né? Mercantilizar, entrar por dentro do SUS, privatizar por dentro da essência, do coração do que seria. Então, a gente tem um projeto, que é um projeto que coloca, né, que acaba sendo antagônico, o SUS é antagônico para os interesses hoje do capital, né? Onde a gente vê o ultraliberalismo econômico tentando privatizar o que nós temos de patrimônio, desinvestindo na ciência e na tecnologia. Isso é gravíssimo, nem só materialmente, mas também fazendo a população desacreditar do que seria a ciência e seguir uma ordem por aí. Então, isso, na realidade, vai levar ao quê? À exclusão social e à devastação ambiental. É isso que a gente vai querer. O que a gente, na nossa área, na Abrasco, na saúde pública, na saúde coletiva, na reforma, né, nas entidades todas que vêm trabalhando com a reforma da saúde, colocam? O fortalecimento. Fortalecimento significa o quê? A construção de um projeto, né, que tem a ver com o desenvolvimento nacional coerente, né, em relação à saúde, mas como direito de todo cidadão. Para isso, aí novamente a gente volta e ao trabalho de vocês. Investimento em política promotora, né? De pleno emprego, do combate à desigualdade de renda, né? Investir na habitação, no saneamento, no transporte público, o que ficou tão claro hoje. A falta de saneamento impede que pessoas hoje se protejam da pandemia. A falta de um transporte público é o que a gente está vivendo hoje agora, no Rio de Janeiro, né? O que significa liberar comércio, liberar escola, se a gente não tem um cuidado com o transporte público, onde vai ser o meio onde o vírus vai estar circulando, de um lugar para outro no Rio, de um estado para outro, e pensando mais abertamente no país, onde a gente não tem a epidemia totalmente controlada. Então, pensar no transporte público, na inovação, né, produtora tecnológica, para garantir o quê? Acesso a medicamento, acesso à vacina. A gente está vivendo um quadro gravíssimo, onde a gente pode chegar à situação de ter a vacina pronta e sem condição de distribuição e garantir acesso para todos. Mas a vacina, novamente eu volto a falar, não é o único meio que a gente vai garantir o controle dessa pandemia. Ela depende de muitas outras condições que tenham interligação, transporte, educação, né? O que seria a gente pensar o bem-estar, as políticas sociais, né? Podendo garantir às pessoas condições de estarem em suas casas, se for necessário, sim, porque em alguns lugares é necessário ainda o distanciamento físico, fazer a quarentena e garantir, sobretudo, o isolamento de casos suspeitos. Então, em cima disso, foi colocado assim, como a gente mobiliza? Como a gente mobiliza, por exemplo, a sociedade de trabalhadores. E aí eu tenho falado, onde eu tenho possibilidade de estar em lugares para falar diretamente com trabalhadores, eu tenho colocado uma questão seguinte: os trabalhadores brasileiros, que às vezes colocam entre suas reivindicações ter plano de saúde, estão totalmente enganados. O plano de saúde é um engano para eles. Primeiro que o plano de saúde não vai conseguir ser tão forte ou ser tão integral como o SUS é. O SUS é uma política integral, não é apenas dar um pacote, é um sistema integrado universal. O trabalhador que tem um SUS forte, ele vai conseguir, ao mesmo tempo que ele consegue para sua família acesso à pensão primária, ele vai conseguir, se necessário, uma cirurgia de catarata, uma cirurgia cardíaca, que o sistema privado não consegue garantir para todos, mesmo tendo plano de saúde. Ele vai conseguir o tratamento do câncer, a quimioterapia, a radioterapia. Então, o trabalhador que pensa que o plano de saúde vai dar tudo para ele está sendo enganado. E mais enganado ainda, porque se ele for demitido ou se ele for aposentado, ele perde, a família toda perde. Então,
colocar isso como reivindicação, uma reivindicação errada. Mas a gente precisa mostrar isso, precisa mostrar a força do SUS, a capacidade, a resolutividade que tem, se todos brigarem por ele. Então, esse momento eu vejo como um momento importante de colocar isso para a sociedade. A sociedade precisa entender, precisa reivindicar e precisa dizer que é direito de todos e dever do Estado. E, nesse momento, o SUS apareceu. E apareceu com suas fragilidades, e a gente tem apontado a fragilidade. Temos hoje um rol de ações que o SUS pode dar, mas ele não é só isso. Ele tem que ser mais integrado com outras políticas sociais, integrado entre si. Fortalecimento de redes, e eu acho que é por aí que a gente vai. A sociedade precisa entender. Eu não sei se eu falei, eu acho que mais ou menos foi isso, as perguntas, né? O que podemos fazer? Como pressionar a política? A gente está com um plano, a Brasco, junto com outras entidades da área da saúde e outras entidades da sociedade, a gente fez um plano de enfrentamento da pandemia. Nesse plano de enfrentamento, a gente detalha todas as ações necessárias para o enfrentamento. E a gente entregou no Congresso, tem trabalhado com redes, movimentos sociais, para que mais gente assuma isso e consiga, de fato, fazer uma pressão maior para que a gente tenha um passo além. Então, trabalhar o combate à pandemia significa trabalhar, ao mesmo tempo, o fortalecimento do SUS. E isso é um dever de todos, né? É o dever do Estado, mas todos temos que pressionar por isso. Obrigada, professora Gu. Carlos. Pessoal, eu tive o privilégio, ano passado, de ser convidado pela estimada professora Lena Lavinas para fazer parte do grupo de financiarização do Instituto de Economia da FRJ. Inclusive, hoje estou desenvolvendo um estudo com o Norberto Montoni sobre os indicadores econômico-financeiros do mercado de planos de saúde, e desde logo digo a todos que eles vão muito bem, obrigado, tá certo? Nessa pandemia, inclusive isso, digamos assim, ficou ainda mais evidente. E por conta das reflexões ali suscitadas, está correto e é necessária a revogação da Emenda Constitucional 95, Grazi, mas o que nós precisamos combinar ocorrer, de uma forma unitária, e nessa perspectiva a reforma tributária é um elemento fundamental, é o seguinte, Grazi, sobretudo depois da crise econômica internacional de 2008, seria a política de austeridade fiscal a política econômica do regime de acumulação da financiarização? Ora, se isso é verdade, né, do ponto de vista tático e estratégico, ao mesmo tempo que nós precisamos, né, construir uma proposta de revogação da EC, né, de modo mediado, nós precisamos ter um projeto de desenvolvimento onde cabe o fortalecimento do SUS, a reforma tributária, que mude esse regime, inclusive numa perspectiva de construir as bases para a transição ao socialismo. Então, é essa reflexão de fundo que eu gostaria de fazer. Do ponto de vista da luta imediata, do Conselho Nacional de Saúde, né, hoje, né, foi entregue à comissão externa na Câmara dos Deputados, né, a Comissão Externa de Enfrentamento à Covid, uma petição com 50 mil assinaturas, Grazi, em torno, né, do novo piso emergencial no valor de 168 bi, né, que aí é uma posição entre a regra da Emenda Constitucional 95, a inflação passada em relação ao piso de 2020, mais a soma dos créditos extraordinários, Gunnar, aprovados, mais o crescimento da população idosa, tá certo? 19 e 20. Então, chegou mais ou menos nesse montante e, portanto, é fundamental que todos, né, já seguindo aí, portanto, para a segunda pergunta, Grazi, que todos nós, militantes da área social, a Grazi é uma grande militante na área da saúde, Grazi, eu tive o prazer de conhecê-la exatamente nessa luta, nessa batalha, é importante que todos assinemos, porque esse foi o primeiro bloco de assinatura, Fanhane, que o Conselho Nacional hoje entregou oficialmente ao Congresso Nacional.
A palavra de ordem de todo militante social do campo democrático, popular e socialista na atual conjuntura é só uma: unidade, 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 unidade. De modo que essa crítica que o Eduardo Fagnani fez em relação ao projeto, né, de reforma tributária assinada pelo conjunto dos partidos de oposição precisa ser ouvida com atenção por nós. Nós precisamos construir uma política, uma tática eleitoral, uma vez que as eleições, no meu modo de entender, né, é o principal momento da luta de classes, da luta política hoje no Brasil. Então, nós precisamos, em conjunto, né, discutir entre os nossos partidos qual vai ser o programa na área da saúde, o que fazer com o auxílio emergencial. O Ed falou, por exemplo, que a reforma tributária traria anualmente 290 bi. Ora, Grazi, isso vai ser, por exemplo, o lucro da remessa, o lucro cambial que o Banco Central vai ter esse ano com as reservas e que o governo vai utilizar, por lei, vale dizer, para resgatar título que poderia estar servindo, Eduardo, para garantir um auxílio emergencial de 600. Ou seja, existe um conjunto de propostas que o campo democrático, popular e socialista, independente do problema da pandemia, ou seja, nós precisamos voltar para a base para fazer política, Gunnar, né? Dada a nossa dificuldade de atuar nas redes sociais, é verdade, mas nós temos que construir essa unidade entre os movimentos sociais, entre as centrais sindicais, entre os partidos políticos, entre as universidades, né? Entre a juventude, entre os intelectuais, entre os artistas. Sem essa unidade, nós vamos ter muita dificuldade, uma vez que o bolsonarismo, né, se apresenta, né, de forma forte e tem conseguido assim, manter, digamos assim, o seu terço. Nós precisamos ter unidade, porque os meios para fazer a luta política hoje são muito desfavoráveis. A questão das fake news, a questão própria da pandemia que impede a gente fazer campanha. Nós tomamos uma pancada muito grande em 2016 e os prefeitos, naturalmente, né, que estão hoje no poder, vão ter mais facilidade de fazer campanha. Então, a meu ver, né, tem problemas concretos para a gente trabalhar a nossa tática eleitoral, mas se tiver unidade desse setor, né, do campo democrático, popular e socialista, das frentes populares, a gente vai ter como se fortalecer e resistir ao crescimento da extrema-direita e da direita tradicional, fazendo com que todos esses projetos de revogação da Emenda Constitucional 95, da reforma tributária progressiva, sejam possíveis, que a gente dispute na sociedade, tendo em vista, inclusive, as próprias eleições presidenciais de 22. Obrigado, Grazi, desculpa pelo tempo excessivo. Muito obrigada, Carlos. Eduardo. Não, eu teria muito pouco a acrescentar sobre a questão das questões que foram feitas. Acho que a Gunnar e o Carlos responderam muito bem. O que eu vejo assim, né, quer dizer, as ideias do Brasil demoram para chegar, né? O que, quer dizer, a gente vê de novo, a história econômica ensina que em momentos de crise como esse, o Estado tem um papel fundamental, né? O gasto público é fundamental. Em momentos como esse, se faz dívida, sim, né? E depois, com o crescimento da economia, a relação dívida-PIB pode cair. Isso é o que a história ensina, né? E aqui no Brasil, o que nós estamos discutindo é se mantém a defesa do teto de gastos. Quer dizer, isso não existe no debate internacional. É uma coisa absolutamente descolada do que se discute lá fora, onde os bancos centrais estão injetando bilhões e bilhões. Hoje mesmo saiu uma matéria que os governos vão capitalizar as grandes empresas na Alemanha e outros países. Enfim, aqui a gente discute essa questão do teto do gasto. Eu digo, isso aí é um projeto ideológico, um projeto para quase como transformar o Brasil num Chile, de uma forma muito simplificada, é mais ou menos isso que se pretende fazer. Então, é uma discussão ideológica. Mas eu acho que isso não tem sustentação a curto prazo, a médio prazo, porque essa crise, como tem sido dito,
é uma crise das mais graves, com uma recuperação lenta, enfim, que provavelmente vai ser necessário o papel do Estado. Então, é nesse contexto, quer dizer, que eu quero voltar a falar da reforma tributária, né? Num contexto como esse, que a história ensina que o Estado sempre tem que ser fortalecido, inclusive financeiramente, né? É que esse projeto de reforma tributária dos partidos de oposição, concordo totalmente com o Carlos, quer dizer, a palavra de ordem é a unidade hoje. Nós conseguimos a unidade em torno da reforma tributária com os 6 partidos da oposição, né? Então, a reforma tributária solidária chama reforma tributária solidária, justa e sustentável, né? Ela tem realmente uma estimativa de receita da ordem de 290 bilhões. Isso está nesse documento tributário super ricos para reconstruir o país. Desse total, cerca de 160 bilhões viriam das mudanças no imposto de renda. Em vez de ter mais alíquotas que sejam progressivas, né? Hoje, como eu disse, quem ganha R$5.000, quem ganha R$500.000 pagam a mesma alíquota de 27,5%. Nós estamos propondo alíquotas de 30%, 35%, 40%, 45%, né? Que é inferior à maior parte dos países da OCDE, né? E é semelhante ao que se praticava na ditadura militar, pouca gente sabe disso. A alíquota do imposto de renda, a alíquota máxima do imposto de renda da ditadura militar era 45%. Né? Então, quem vai pagar a alíquota de 45%? 211 mil contribuintes, 0,1% da população brasileira. Se você fizer isso e acabar com a não tributação de lucros e dividendos, o que é a não tributação de lucros e dividendos? Um sujeito que é um acionista de um banco, por exemplo, que lucrou, os bancos lucraram 80 bilhões no ano passado, os 4 maiores bancos. Suponha que um desses bancos lucrou 20 bilhões e vai distribuir, sei lá, 8 bilhões de lucros e dividendos. Um acionista majoritário que tem, por exemplo, 500 milhões de dividendos, ele recebe como pessoa física esses 400 milhões de lucros e dividendos. E ele não paga um tostão de imposto de renda, zero, isento de tributação. Inclusive, residentes no Brasil e no exterior, né? Você paga isso também no exterior. Então, essas mudanças no imposto de renda, mais o fim de isenções de lucros e dividendos, isso daí tem um potencial de arrecadação de 160 bilhões. Né? Quem que vai ser mais onerado? 600 mil contribuintes, de um total de 30 milhões. Né? 600 mil contribuintes são super ricos, né? Que 0,3% da população. Outra medida proposta, imposto sobre grandes fortunas. Potencial de arrecadação, 40 bilhões. 40 bilhões é mais 2 vezes o que a saúde perdeu, segundo os cálculos do Carlinhos aí nos últimos anos. Quase 2 vezes, não é isso, Carlinhos? É mais do que o Bolsa Família. E quem que é grandes fortunas? Quem tem um patrimônio superior a 10 milhões de reais. Quantas pessoas têm um patrimônio superior a 10 milhões de reais? 59 mil contribuintes, 59 mil contribuintes, 0,028% da população. Então, eu estou querendo mostrar que, como o Carlinhos mencionou, o SUS e a proteção social, elas têm um efeito redistributivo, é a única coisa que faz com que o índice de Gini caia no Brasil. Tem os estudos do GAG, mas a CEPAL também faz esse estudo, mostra que reduz o índice de Gini, é o gasto social. Agora, esse gasto social precisa ser financiado, né? E nos países minimamente civilizados e capitalismo um pouco mais avançado, você financia o gasto social com a tributação progressiva. Né? Então, concluindo, né? Vivemos uma crise grave, crise desse tipo, o Estado tem que papel central, para ter esse papel tem que ter fontes de financiamento, né? E nós estamos dizendo que existe um estudo técnico encampado pelos 6 partidos da oposição que
mostra que é possível tributar os super ricos, né, 0,3% da população, e ter uma estimativa de 290 bilhões. A receita tributária não é a única forma de financiar o Estado numa crise desse tipo, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Né? Nesse momento, você tem que usar a política monetária, tem que fazer endividamento, etc. A dívida da Inglaterra no pós-guerra chegou a 270% do PIB, né? Depois, com o crescimento da economia, voltou para 40% na década de 60, por aí. Certo? É assim mesmo, né? Mas é um dos mecanismos para a gente enfrentar. E aí, do ponto de vista político, Carlinhos, é uma das formas de você enfrentar o discurso da austeridade, tá certo? Que não, só pode ter tem que ter fonte de financiamento. Aqui, nós temos a possibilidade de ter fonte de financiamento para financiar, para fortalecer o SUS, para fortalecer o Estado Social, né? E criar um programa, por exemplo, um programa de transferência de renda. Né? Porque eu sempre digo isso, nós tivemos já o Fome Zero, agora nós vamos ter o Trabalho Zero. Trabalho zero é o que nós temos pela frente. Né? Com essa deterioração histórica do mercado de trabalho brasileiro, uma recuperação difícil, lenta. Né? Então, se não tiver um programa de transferência de renda que fortaleça, que substitua a falta de trabalho e fortaleça o Estado Social, não desmontando o Estado Social, não acabando com a farmácia popular para financiar a Renda Brasil. É para fortalecer o Estado Social. Esse é o caminho que a gente tem que apontar. E apontamos esse caminho e apresentamos as fontes de financiamento. Eu acho que é esse o trabalho que nós temos que fazer nos próximos meses. Muito obrigada, Eduardo. Bem, podemos encerrar, vou fazer uma última pergunta, só uma pergunta para cada um de vocês, e também deixar aberto para fazer as considerações finais, já, e depois nós vamos encerrar. Então, eu vou passar para cada um, e vou inverter a roda, tá? Por causa da ordem das perguntas que chegaram, e para mudar um pouco, e a gente encerra com a professora Gunnar. A Anne lembrou agora que a tributação não é a única fonte de financiamento, especialmente no momento de crise como esse, mas é uma importante fonte, inclusive por seus efeitos de redução de desigualdade, papel essencial da política fiscal, da tributação, e também por um outro elemento muito importante dos tributos, que é o seu elemento extrafiscal, que é a capacidade de direcionar comportamentos na sociedade. E aí, nessa linha, a gente tem uma pergunta da Juliana Costa, que ela fala o seguinte: tributar as substâncias que adoecem e matam, como agrotóxicos, e que ainda oneram o SUS e causam danos ao meio ambiente, é uma possibilidade dentro da reforma tributária? Para o Carlos, a CIT, que é a Comissão Intergestores Tripartite, tem pactuado alterações significativas na política de saúde, consideradas retrocessos sem participação ou aval do controle social. O que esperar do SUS nesse momento tão antidemocrático? É a pergunta do Pedro Araújo. E para fechar, o Aldair Rosa pergunta para a professora Gunnar qual é a sua opinião sobre esse novo modelo de financiamento da atenção primária. Quero agradecer a todo mundo pelas perguntas e vou começar com o Fanhane. Grazi, a pergunta sobre a questão dos agrotóxicos, eu vou passar minha palavra para você, porque no trabalho da reforma tributária solidária, você coordenou toda a parte da tributação ambiental, né? Então, você é a pessoa mais capacitada para falar sobre esse tema. Então, eu passo a palavra para você, me despeço dos meus colegas, prazer enorme, Gunnar, prazer enorme, Carlinhos, vamos continuar, a luta continua, e agradecer a todos que nos acompanharam nesse debate. Enfim, a gente está aí, né? sempre lutando. E a correlação de força em algum momento muda e a gente vai poder implantar grande parte das ideias que a gente defende hoje, eu não tenho dúvida disso. Grazi, com a palavra. Ai, Eduardo é muito solidário nesse aspecto, né? Ele passa
palavra, cede tempo. Muito obrigada por esse cuidado sempre, né? Tem que reconhecer isso também. Essa generosidade acadêmica é muito importante. Então, a Juliana Acosta também, olha só, a Juliana Acosta é do SEBS, que é o Centro Brasileiro de Economia da Saúde, no qual me participo também. O Carlos, então conhece a Juliana. E essa pergunta dela chega numa hora muito importante, porque quando a gente fala numa retomada econômica pós uma pandemia, a gente tem que lembrar aquele aspecto que o Carlos colocou. Nós não estamos só diante de uma crise econômica ou só uma crise sanitária, a gente está diante de uma crise multifacetada, é uma crise sanitária que chega dentro já e agrava uma crise econômica, uma crise social e, muito importante, uma crise climática que nós estamos também. A gente precisa relembrar disso, porque uma crise está alimentando a outra. Temos também, inclusive, sérios riscos de ter outras pandemias por causa da questão climática, por causa da questão ambiental. E o tema do agrotóxico que a Juliana traz, ela é da campanha contra agrotóxicos, é muito importante, porque a forma como a gente lida com o solo, com a plantação, com os alimentos, nesse momento em que a gente vive agora uma inflação séria, aumento dos preços de alimentos, como arroz, feijão, muito disso tem a ver, inclusive, com a forma como a gente tem plantado aqui no Brasil, né? A gente diminuiu a nossa produção de arroz, hoje o nosso maior produtor é o MST, né? Tem que lembrar isso, e ficamos muito dependentes, inclusive, da importação desses alimentos, porque a gente está deixando muito do nosso território, do nosso solo hoje para a soja, para exportação, né, como uma commodity, e não para a soberania alimentar, para a segurança alimentar. Então, a tributação tem um papel importante nesse aspecto, ela traz esse papel de extra fiscal, que eu comentei, que é de regular e modular comportamentos. Então, no primeiro momento, o que precisa fazer urgência no nosso documento, né, da reforma tributária solidária, é acabar com as isenções. Não tem sentido os agrotóxicos terem isenção fiscal hoje, então eles têm que deixar de ter isenção e serem mais adequadamente tributados. E além deles, outros elementos, como a tributação saudável, que é tributar bebidas açucaradas, tabaco, e estimular práticas ambientais mais adequadas, como a agrofloresta, né? Então, não é só uma retomada ecológica que nós precisamos de uma retomada econômica que precisamos de uma retomada que seja também sustentável ambientalmente e que reduza desigualdades, tenha essa responsabilidade social. Mas agora eu vou passar então para o Carlos poder responder a pergunta dele e fazer as considerações finais. Tá. E Grazi, desde já eu quero mais uma vez te agradecer, tá? No seu nome aí, agradecer o convite ao Instituto de Economia da Unicamp. Mais uma vez saudar a Gunnar, presidente da Abrasco, o professor Eduardo Fagnani. Foi muito legal estar aqui com vocês. Antes de responder a pergunta do nosso colega, tem uma questão ideológica, de que eu acho que pode nos ajudar nesse enfrentamento no que diz respeito ao teto. É o seguinte, Grazi, e é claro que são muitos desafios, né, desse ponto de vista, né, do ponto de vista ideológico, teórico, mas veja só, os trabalhadores, as trabalhadoras têm dificuldade de entender que o ataque ao Estado, em última instância, Ed, foi e é um ataque à política de pleno emprego e ao próprio trabalhador e seus direitos sociais. Então, na campanha eleitoral, Grazi, é importante, por exemplo, Gunnar, lei de responsabilidade fiscal, Grazi, né? Decreto de calamidade pública. Esse ano, você, de alguma maneira, flexibilizou a LRF. Né? Municípios estão estrangulados financeiramente. É fundamental no nosso projeto, para os nossos futuros prefeitos, que haja, Ed, por exemplo, flexibilização para fortalecer a estratégia de saúde da família, Gunnar, e o programa Mais Médico. É fundamental que a LRF seja, em alguma medida, né, flexionada, né, para que os municípios tenham algum tipo de gestão dos recursos humanos, fundamental na pandemia, na área da atenção primária. Então, Grazi, o que eu estou querendo sugerir é que, na nossa formulação política, Ed, que a gente consiga traduzir que esse ataque ao Estado, ao gasto social, ao investimento público e ao Estado por excelência promovido pela austeridade fiscal, na verdade, é um ataque aos trabalhadores, num governo que se esconde atrás da austeridade fiscal para escamotear uma política genocida, Graziele. Uma política genocida que já matou mais de 125 mil brasileiros e brasileiras. E, nesse sentido, é muito ruim, mas muito ruim, né? Você vê a captura do Ministério da Saúde pelos militares.
É muito ruim você ter uma postura tecnocrática do Ministério da Saúde sem trazer o controle social, sem trazer, né, as entidades da reforma sanitária, sem trazer os gestores para, de forma coordenada, Grazi, de forma coordenada, Gunnar e Eduardo, né, estabelecerem uma política de enfrentamento em defesa da vida contra a pandemia da Covid-19. Isso é desastroso, está sendo desastroso e está sendo escamoteado. Dizendo que é muito grave o momento que nós atravessamos, é importante, sim, Gunnar, e termino fazendo, Gunnar, endereçando a você que você vai concluir os nossos trabalhos hoje. Na minha opinião, eu continuo acreditando ao bloco histórico sanitarista um papel fundamental na resistência em defesa da democracia, em defesa da vida e em defesa do SUS. Né? A opinião pública credencia esse bloco, credencia entidades, instituições como a Abrasco, para falar em nosso nome. Vocês nos representam, vocês representam a sociedade brasileira hoje, que está sofrendo ataque de um governo que é irresponsável e genocida. E é importante que nós, de forma unitária, consigamos dar uma resposta no voto nas eleições municipais a esse governo. Essa é a minha principal mensagem. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui nesse debate na Unicamp, uma universidade de prestigiamento ao governo Bolsonaro. Obrigada, Carlos. Gunnar? Eu também queria novamente agradecer muito, uma ótima oportunidade, muito bom estar aqui com vocês, com a Grazi, estar aqui também com o Eduardo, com o Carlinhos, podendo discutir essa questão que hoje é essencial, que todo mundo entenda, que a sociedade perceba e se posicione. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigada ao Instituto de Economia pelo convite. A pergunta que fizeram foi qual é a consequência de acabar com a atenção primária, né? Do desmonte da atenção primária. Não foi essa a pergunta, Grazi? E a sua opinião sobre o modelo de financiamento dela, né? Pois é, o modelo de financiamento, na medida em que ele deixa de ver a população como um todo e só paga em função de pessoas cadastradas, o maior risco disso é perder a universalidade. Nunca ninguém precisou mostrar carteira de trabalho ou mostrar seu cadastro para ser atendido em nenhuma unidade do SUS. Quando se faz isso, a gente está mostrando que ele não atende a todo mundo, só quem foi cadastrado. E eu falei, né, qual foi o cálculo, a estimativa feita pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo e Rio, que mostraram que vai precisar cadastrar, vai precisar de não sei quantas pessoas para um cadastro que nunca vai conseguir terminar, e isso a gente vai levar a uma consequência que, possivelmente, mais uma vez, vai cair em cima do quê? Das periferias das cidades, das populações que mais precisam disso. Então, assim, são aquelas que não vão conseguir ser cadastradas e esses municípios vão ter que, em função disso, receber o quantitativo menor. Então, o risco é gravíssimo. A gente, desde que essa medida começou a aparecer, a gente vem denunciando, entendendo o seguinte: a estratégia de saúde da família não é simplesmente porque o financiamento fica melhor ou pior, é porque é um modelo que acolhe, que entende, inclusive que acompanha em todas as etapas necessárias para uma pessoa ser bem atendida, ter acesso à saúde. Não fica só no nível primário. A atenção primária, ela vai nortear o que acontece com cada brasileiro e brasileira na medida em que ele vai necessitando de mais atenção à saúde, seja para uma hospitalização, seja para um leito intensivo. Então, é ela que vai ver a linha de cuidado. Isso é fundamental. A gente perder essa concepção é muito grave. Mas o que eu queria dizer, eu concordo totalmente com o que o Eduardo e o Carlinhos falaram, né, em relação ao que significa não investir em saúde, ficar jogando o que a saúde pode ter em termos de gasto, o que o Estado perde ou ganha com isso. Gente, austeridade mata. Tem vários artigos, vários livros, inclusive, que mostram a austeridade mata. A austeridade que a gente está vendo no Brasil, ela vai ser, novamente, não só, a gente já viu, né, o número de mortes que estão ocorrendo por causa dessa pandemia, pela desintegração, pela falta de um planejamento nacional e também de um financiamento correto para as necessidades que hoje a gente precisa, mas a gente percebe que o seguinte: se a gente não investir em saúde, a gente vai perder economicamente.
A população doente, a população que não tem como se desenvolver, um Estado, uma nação que não tem como se desenvolver, não tem condição de dar garantia de boas condições de saúde para a população, ela economicamente está perdendo, então a austeridade mata. É nesse sentido que a gente precisa entender em que momento a gente está. É uma janela de grande oportunidade. O SUS apareceu com sua fragilidade, mas com sua força. Então, a gente tem que vir junto com isso. O que o Carlinhos coloca, as entidades da reforma sanitária, sim, estamos todas as entidades juntas nesse plano, nessa petição pública de aumento do que é o que o governo tem que dar para o SUS em 2021, mas juntos para tentar combater essa pandemia. E a maior responsabilidade pelos óbitos até o momento é do governo federal, que até esse momento não apresentou um plano integrado, estados e municípios, não mostra quais são as medidas de saúde pública corretas a serem seguidas em cada momento da epidemia, em cada local onde essa epidemia precisa realmente aumentar a medida de prevenção ou flexibilizar, se tiver a condição. Então, não apresentação disso é grave. E gravíssimo é a militarização do Ministério da Saúde no meio dessa crise. Gravíssimo, isso tem que ser denunciado. Carlinhos chamou a atenção, eu chamo a atenção. Gravíssimo colocar em postos, em cargos fundamentais, pessoas que não têm formação para isso e que não estão comprometidas com isso. A gente está vendo a loucura que está sendo, o caos que está sendo resolver, né? Dar resolutividade nessas ações para gestores municipais, para alguns gestores que estão tentando, com todas as dificuldades, trabalhar alguma coisa consequente em relação a essa pandemia. Então, eu acho que a população tem que entender, tem que vir junto com a gente, e esse é o papel de nossas entidades, da reforma sanitária, todas as entidades de saúde, mas de todos os brasileiros e brasileiras que querem ver um país crescendo, um país voltando, né, a ser um país produtivo, com esperança, que dê condição de vida mais igualitária a todos e todas aqui, os brasileiros que precisam disso. Eu, mais uma vez, então, agradeço e fico muito feliz de ter participado desse debate. Obrigada. Obrigada, Gunnar. Bem, eu também quero aproveitar e parabenizar aqui o Instituto de Economia como doutoranda, né? Uma honra poder estar aqui hoje moderando esse debate com pessoas tão prestigiadas, um painel de luxo, né? Muito obrigada, Carlos Oqué, Gunnar Azevedo, professor Eduardo Fagnani, pelas contribuições, por cada uma das falas, por essa fala tão brilhante aqui no final, né, Gunnar, chamando a atenção de que isso é uma luta do movimento sanitário, mas muito mais amplo. E aí, nesse aspecto, parabéns ao Instituto de Economia da Unicamp por estar abraçando essa causa do SUS, mostrando a sua importância, trazendo essa relação entre a garantia de direito, do direito à saúde e à economia, e dizer que ainda tem mais uma live nessa série, em defesa do SUS, aqui do Instituto, que vai ser no dia 30 de setembro, convidar todas e todos que estão com a gente agora. Muito obrigada por estarem aqui, por se envolverem nesse tema. Venham novamente no dia 30 de setembro acompanhar, e relembrando, a petição do Conselho Nacional de Saúde está aberta em defesa de um piso emergencial para a saúde em 2011. Todo mundo entra lá no site do Conselho Nacional de Saúde e assina essa petição para a gente garantir recurso adequado para o SUS no próximo ano. Muito obrigada, a gente fica por aqui.